Boa noite, eu sou o pastor Anderson, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau e estamos iniciando mais uma live Orai Sem Cessar. Seja muito bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Deus abençoe muito a sua vida. São 8 horas mais um minutinho aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho até que os nossos irmãos, nossas irmãs entrem, conectem-se. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à transmissão ao vivo que nós fazemos todos os dias às 20 horas, com exceção do domingo, onde nós permanecemos o horário das 19 horas para a transmissão do nosso culto online. Então seja muito bem-vindo. Esta é a página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nossa live Orai Sem Cessar. Quero agradecer a todos que estão conosco. Muito obrigado, Fabrício, que esteve conosco agora às 19h30, trazendo esse momento de louvor, momento de adoração, de canções que edificam a nossa vida. Deus abençoe muito a sua vida, viu, Fabrício? Deus abençoe muito a Marília, o Wellington, o William, todos que estão empenhados em trazer esses vídeos das canções. Então, muito obrigado a todos que estão empenhados nos assistindo e ajudando também nesse momento de mídia. Então, por recomendação dos decretos do governo, ainda estamos de quarentena, as atividades na igreja, por enquanto, estão interrompidas. Eu creio que logo retornaremos. Nós vamos iniciar essa nossa transmissão, então, orando. Mais uma vez agradeço a todos que estão conosco. Deus abençoe muito a sua vida. Nosso irmão Osni, a nossa irmã Antônia, o Dirceu lá de Mogi Guaçu. Deus abençoe Dirceu, Deus abençoe Rosa, Ana Paula de Xanxerê, a tia Clarete lá de Mogi Guaçu, que Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia, todos que estão conosco. Então, vamos orar iniciando esse nosso momento de palavra, também de oração, de comunhão. Oremos. Deus eterno, nesse momento em que nós enfrentamos o coronavírus, momento em que há esta pandemia sobre a face da terra, nós clamamos a tua misericórdia. Deus, que passe logo esse momento difícil, mas até passar, que o Senhor dê força a todos os seres humanos, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor preencha todos os corações que estão vazios nesse tempo difícil. Pai, clamamos pelos profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente com maior risco de contágio, rogando a tua bênção sobre eles, bem como todos os outros trabalhadores, ó Pai, das empresas que não pararam, do transporte, da segurança, do comércio, das farmácias. Deus eterno, todos que não puderam guardar a quarentena por motivo de trabalho, que a tua bênção, o teu amor, a tua proteção e o teu cuidado estejam com todos eles. Senhor, nós colocamos a economia nas tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que viveremos dias difíceis na economia daqui a algum tempo, mas colocamos isso nas tuas mãos também, para que o Senhor seja misericordioso e gracioso com todos que estão tendo perda de renda, o desemprego, enfim, ó Pai, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco e podemos cantar isto juntamente com o salmista no Salmo 23, que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, pois tu estás conosco. Teu cajado nos consola, o Senhor nos guia, Pai, nos guie nesse momento difícil e que encontremos paz na tua palavra. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão presentes conosco nessa transmissão, de todas as cidades, estados, enfim, ó Pai, todos que nos acompanham. Derrama a bênção sem medida sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A quem eu não disse boa noite ainda, boa noite, Deus abençoe muito a sua vida. Às vezes não aparece para a gente aqui todo mundo, mas a Aline está atenta lá e depois vai anotar direitinho para a gente mandar um abraço para todos que estiveram online conosco. Lembrando que se você precisa de um aconselhamento pastoral, você pode solicitar, pode enviar por mensagem aqui na própria página da igreja, pode me enviar por e-mail, pode me telefonar.
a gente pode fazer uma chamada por Skype, enfim, precisando conversar. Ou às vezes você quer fazer um estudo da Escritura, quer tirar alguma dúvida, fazer algo mais pessoal, a gente pode fazer por telefone, por Skype, enfim. Então, não cessa o ministério pastoral, né? Ainda que haja esta epidemia. Precisando de uma orientação, precisando conversar, eu estou à disposição dos irmãos, das irmãs. A igreja física está fechada, mas a igreja do Senhor Jesus nunca pode ser fechada. Ela está com as portas bem abertas. Então, Deus abençoe. E vamos lá. O nosso ciclo pascal, né? Que tempo maravilhoso, que data tão especial para o cristianismo de todo o mundo, que é a celebração da Páscoa. A última semana de Cristo, antes da crucificação, né, tem esse início com a sua entrada triunfal em Jerusalém, texto que nós estudamos no domingo. E se você não assistiu, lembre-se, está disponível na nossa página do YouTube, lá no canal Igreja Presbiteriana de Blumenau. Lá no canal no YouTube tem o vídeo do último domingo com o nosso sermão sobre o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu quero dar continuidade a esse ciclo pascal. E o que Jesus faz depois que ele entra em Jerusalém, depois que ele é aclamado como rei, como ele é reconhecido como rei. Bom, não era bem o reino que eles esperavam, né? Não era o Messias esperado, o Messias político que o povo de Israel esperava. Mas se você quer saber mais sobre isso, é só assistir o vídeo de domingo ao nosso canal no YouTube. Então, dando continuidade, após a entrada triunfal, o que aconteceu? Quero ler 2 textos. O primeiro está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia, acenda o seu celular, o seu tablet, enfim, não importa se impressa ou digital, o importante é que você tenha um exemplar da Escritura Sagrada. Então, primeiro, Lucas 13, versículo 34 e versículo 35. Lucas 13, versículo 34 e versículo 35. Lucas 13, 34 e 35 é o nosso primeiro texto, que diz assim: é um lamento de Jesus diante da cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E agora eu quero ler Lucas 19. Só você pular uns capítulos aí, Lucas 19. Versículos de 41 a 44. Lucas 19, de 41 a 44. Porque esses 2 textos fazem menção ao mesmo evento histórico, tá? Então, por isso que eu estou amarrando. Então, se nós lêssemos lá a entrada triunfal em Mateus, e em Mateus 21, depois lêssemos esse mesmo lamento de Jesus lá em Mateus 23, vai ver que se encerra com essa mesma expressão do Salmo 118, versículo 26, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Então, forma uma inclusio, ou seja, né, liga um texto ao outro, como se completasse, né, do 21 lá até o 23, essa ideia da inclusio, uma complementação. Então, há uma ligação entre esses textos com a entrada triunfal. Então, vamos lá, Lucas 19, de 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Então, veja, do choro de Jesus, da dor de Jesus em saber os eventos que viriam dali a alguns anos. Jesus chora. Então, é mais um lamento sobre a cidade de Jerusalém. E dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão um cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti,
não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O lamento de Jesus. Aquela cidade. Não ficará pedra sobre pedra. Bom, Jesus, quando entra em Jerusalém e é aclamado como o Messias, o rei, mas nós já entendemos que não era o Messias e o rei que eles esperavam um rei político, um Messias político, os libertaria do Império Romano, e não é bem isso. Jesus é o Messias, Filho de Deus, que nos liberta de um cativeiro pior do que o que Roma tinha naquela época sobre o mundo todo conhecido, que foi o cativeiro do pecado. Cristo nos salvou e nos deu perdão na cruz. E agora, depois, Lucas situa imediatamente após a entrada triunfal este lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Jesus observa o templo, observa aquela cidade, Jerusalém, a cidade da paz, a cidade que Deus escolheu para ser dele no Antigo Testamento, um símbolo da igreja no Novo Testamento, Jerusalém, a Jerusalém celestial, ou seja, a reunião de todos aqueles homens e mulheres que são de Deus, que são de Jesus, compõem a Nova Jerusalém, a igreja do Senhor, que vai para muito além da instituição, da denominação, mas é a reunião de todos aqueles que creem em Jesus. Então é muito simbólico essa questão de Jerusalém, no Antigo e no Novo Testamento. E à vista da cidade, Jesus traz um lamento e um lamento profético. Se nós olhássemos lamentos como Oséias, do livro de Oséias, de Jeremias, do próprio Isaías, quando lamentam, é muito similar esse lamento de Jesus. Então Jesus lamenta, porque o que vai acontecer? No ano 70 desta era, Roma resolve invadir Jerusalém, porque começa a ter uma série de pequenas milícias e revoluções na cidade contra o Império Romano. No século III, século II a.C., já havia acontecido ali em Jerusalém uma série de milícias que acabaram derrubando e trazendo muito problema ao Império Grego ali, o Império dos Ptolomeus e dos Seleucidas, então antes de Cristo. Então isso ficou gravado nos anais da história, que essas pequenas milícias, essas guerrilhas de Jerusalém, de Israel, eram perigosas. E Roma quer suprimir isso. Era um povo difícil de lidar. Nessa época tinham surgido os sicários, os zelotas que eram nacionalistas extremados, e os sicários, que era um grupo que se infiltrava em meio à multidão. Eles tinham algumas facas pequenas, porém bem letais, e todo mundo que era a favor do Império Romano, que era oficial romano ou soldados, eles iam disfarçadamente, assassinavam aquelas pessoas, escondiam a faca, e iam embora, os sicários. E isso começou a trazer uma série de inconveniências ao Império. E então o Império cobrava do procurador, do imperador, do prefeito romano ali naquela região que desse um jeito. O povo estava muito insumisso. Isso acabou culminando na invasão. Então, no ano 70, a coisa começa ali já em 68, 66, mas no ano 70, o pai e o filho, o mesmo nome, os Títulos Vespasianos, resolvem invadir e acabar com Jerusalém. Então eles fazem um cerco na cidade e começam, antes de fazer uma invasão, que era difícil, eles cortam o suprimento de água, eles não permitem que entre alimento na cidade, não deixam que ninguém saia, com isso o povo adoece. E aí morre o imperador Nero. O imperador Nero morre mais ou menos por aí. Aí o Tito, pai, o Vespasiano, vai até Roma e acaba se tornando o imperador, o Vespasiano, imperador romano Vespasiano. E fica no lugar dele ali o general Tito, que era seu filho, e continua essa invasão a Jerusalém. E é um massacre. Quando eles entram em Jerusalém, as pessoas já estão doentes, estão morrendo de fome, estão com suprimento de água pequeno, enfim, há um massacre. E o que eles fazem? Destroem o templo. Entram no templo que Herodes o Grande tinha construído, destroem o templo, profanam o templo,
E há mais uma vez, né, aquela ideia do livro de Daniel da abominação da desolação lá no templo, né? Então foi profanado o templo lá na época dos gregos, antes de Cristo. Agora o templo do Senhor mais uma vez é profanado. E o que os romanos fazem? Expulsam os judeus de Jerusalém, chamada segunda grande diáspora, né? Aliás, tem muitas diásporas, né, na Bíblia. Tem a diáspora lá do século VIII, quando a Assíria invade Samaria, capital de Israel. Há uma certa diáspora quando Nabucodonosor invade Jerusalém, né, e a capital de Judá, e deporta muitos dos judeus em 586 a.C. E agora essa diáspora romana também, né? Os romanos expulsam os judeus e eles começam a ter que reorganizar as suas vidas em outras cidades. Sem contar as mortes que aconteceram, enfim. Quando Jesus fala das trincheiras, de todos os lados te apertarão, te arrasarão aos teus filhos dentro de ti e não deixarão pedra sobre pedra, Jesus estava prevendo o futuro e lamentando aquilo que ia acontecer, por eles não observarem a visitação, ou seja, por não observarem que Jesus era o Messias. Mas, veja bem, esta situação histórica que ocorre não tinha como ser diferente. A negação dos judeus, a negação de Jerusalém ao Messias, já era algo pré-determinado, tinha que acontecer. Mas também acontece ser, né, a essa consequência. Então, o texto está se referindo a essa invasão romana do ano 70 da nossa era, quando Jesus chora e antecipa a dor. Quando nós lemos Mateus 24, aquele texto também que dá uma ideia um pouco de fim do mundo, que fala de perseguição, etc., está se referindo a este cerco romano, que foi algo muito terrível. Então, após a entrada triunfal, Jesus se compadece e chora ao saber o que vai acontecer. Jesus lamenta porque era inevitável o que viria, o flagelo romano, sobre a cidade de Jerusalém e sobre os seus moradores, poucos anos após Jesus ter morrido, ressuscitado, e a ascensão, né, quando ele volta à presença do Pai, enfim. Então é nisto que se refere. Então, nesse ciclo pascal, nós enquadramos também este lamento de Jesus, sobre a cidade de Jerusalém. E Jesus chora, Jesus se compadece da cidade diante do quadro terrível que ela enfrentaria. Mas veja, o lamento de Jesus não impede o que acontece. Já era inevitável esse flagelo romano. Então, nós continuaremos amanhã, né, com esses nuances da vida de Jesus após ele entrar em Jerusalém, na sua última semana, nos seus dias que precedem a crucificação. E amanhã nós falaremos sobre a purificação do templo. A purificação do templo. Quando Jesus entra no templo e faz uma revolução litúrgica, teológica e etc. Então amanhã falaremos sobre a purificação do templo. Então vamos ver aqui os pedidos de oração. Ao final a gente vai mandar um abraço para o pessoal aí. Vamos lá. Os pedidos de oração que a Aline anotou para a gente. Lígia Soares, oração pela Conceição, por motivo de doença. Não é pela Conceição. A Aline pede por todos da Igreja Presbiteriana de Blumenau, em especial os idosos. Pede pelos amigos, família, em especial pela Daiane, pela Gisele, pela tia Dita, que estão na área de saúde. A Letícia pede pela bebezinha Isabel, que está internada. Então nós vamos orar por todos esses pedidos e ao final mandaremos os abraços. Oremos. Senhor, nós clamamos a tua bênção sobre todos os nossos irmãos e irmãs, todos que estão online conosco, todos que não puderam estar, todos que nos assistirão posteriormente. Que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia esteja com todos. Deus, nós clamamos pela Conceição. Tu conheces, sabes as suas necessidades. Segundo a tua vontade, Pai, cura, mas seja feita a tua vontade, não a nossa.
Abençoe, Senhor, a toda a família da Aline, todos os membros da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Cuida dos nossos idosos, preserva a saúde deles neste momento delicado, ó Pai. Seja misericordioso, ó Deus. Intercedemos pela vida da Daiane e rogamos, ó Pai, que o Senhor a abençoe, livre da contaminação, bem como a Gisele, o Leandro, a tia Dita. Pai, esses que estão diretamente ligados à área da saúde, na linha de frente, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoe, Pai, e que a Tua graça, o Teu amor não se aparte deles neste momento. Deus abençoe a Gia, abençoe o Leandro, abençoe a Daiane, a tia Dita, e em especial, ó Pai, a Daiane, que está dentro do hospital, a Gisele, o Leandro, que o Teu grande amor e a Tua bênção, ó Pai, os revista nesse momento. Em tuas mãos. Abençoe, Senhor, a Isabel, esta bebezinha que está internada. Clamamos a Tua misericórdia sobre esta vida e que o Senhor dê consolo e conforto à família que enfrenta esse momento difícil também, Deus. Cura esta bebezinha, Pai. Eu sei que o Senhor tem poder para isso. Mas também nos colocamos diante de Ti e clamamos que seja feita a Tua e não a nossa vontade. Abençoe, ó Pai, de maneira muito especial, todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, tem alguns abraços aqui para mandar. Hoje tem bastante abraço. Então mandar um abraço para Marília e para Denise, aqui de Blumenau, que Deus abençoe. O presbítero Flávio e a doutora Fernanda, nossa advogada, que Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs. O Dirceu e a Rosa, lá de Mogi Guaçu, da Missão Paz e Vida. Deus abençoe muito meus irmãos, minhas irmãs aí de Mogi Guaçu. Nossa irmã Antônia, a Ana Paula, a Dona Zeni e o presbítero Alduíno, seu Dino, lá de Xanxerê, do oeste catarinense, né? Xanxerê, do Caingangue, né? Lá da etnia Caingangue, Campina da Cascavel, né? Então, que Deus abençoe os nossos irmãos lá de Xanxerê. A tia Clareia, o tio Zé, lá de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Cidade do Chamex. Tá? Por que Mogi Guaçu é famoso? Lá, o chamequinho é feito lá, no papel A4, né? Chamex. Então, Deus abençoe a tia Clareia, o tio Zé, a nossa irmã Gaia, aqui de Blumenau. A Letícia, o presbítero Ricardo, também de Blumenau, Deus abençoe. A nossa irmã Rosilda, também de Blumenau. O Mike, lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul, às 21 horas, nós temos a live do Mike, né? Momento descontraído de louvor, adoração, palavra. O Mike é presbítero da Igreja Presbiteriana de Carazinho, lá no Rio Grande do Sul. Depois deixa nos comentários aí o endereço da tua página, tá? Às 21 horas o pessoal vai tudo lá. Deus abençoe o nosso diácono Osni, nossa irmã Valéria, a Lígia Soares, a Rose Andrade. A Rose Andrade que está fazendo aniversário hoje, será essa que o Fabrício cantou parabéns? Então, que Deus abençoe a irmã Rose, que Deus abençoe e dê muitos anos de vida, tá? Que o Senhor derrame da sorte de bênção sobre você e sobre a sua família. A Roosevelt, a Ingrid, o Max, o José, o Emanuel, o pessoal lá também da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, Deus abençoe. Roosevelt foi presidente da SAF, né? Na época que estávamos lá. Deus abençoe muito, viu, Roosevelt? Saudade de vocês aí, um grande abraço. A Rosane, o diácono Painho, o Gabriel, lá de Xanxerê também, que Deus abençoe muito a vida de vocês. O Fabrício, a Priscila, a Laura, a nossa irmã Carmen Verga, a nossa irmã, né, a irmã Carmen, do Chile, né? Opa, do Chile, que Deus abençoe. Nosso irmão João Veríssimo, né? Eu acho que é o João, nosso vizinho aqui, o João Veríssimo, né? Vizinho de porta aqui. Ô, João, saudade, acabando esse coronavírus, vamos fazer aquele contrafilé de novo aí. Deus abençoe, viu, João? Um abraço para ti, para Tamires, para Júlia, para Maria. Deus abençoe muito a sua vida. Quando quiser conversar, a gente abre a porta e conversa da porta, né? A porta, um com o outro, bota a cadeirinha na porta aí, só não pode chegar perto. Deus abençoe o diácono Romero, nossa mãe Rony. Ó, Dona Ivani, o reverendo Isauro Carriel estão assistindo também. Deus abençoe, Dona Ivani. O reverendo Isauro Carriel foi meu pastor quando adolescente, lá em Mogi Guaçu. Foi pastor da segunda igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, e agora ele está jubilado. Pastor Isauro, o pastor que foi meu tutor na época do seminário, né? 90% dos cabelos brancos dele é culpa minha. Deus abençoe a nossa irmã Lilian Melo, lá de Xanxerê. Deus abençoe, viu, Lila? Deus abençoe todo mundo aí
da Chácara Melo, né? Deus abençoe muito meus irmãos, minhas irmãs lá da Chácara Melo. Rosana Rebelo, que Deus abençoe. O meu irmão também está online, a Rose e o Carlos, meu irmão lá de Mogi Guaçu, o presbítero Max e a nossa irmã Léo. Então, quanta gente online conosco, né? A Gi também está aqui aparecendo, Gisele, que Deus abençoe. O Chico e a tia Efigênia, Deus abençoe. O Samuel, lá de Xanxerê, está aqui conosco também. Deus abençoe. Samuel, um abraço para ti, para Samanda, para Ananda. Saudade de vocês. O Alex, Deus abençoe. Alex Melo também, lá de Xanxerê. O Christian Pereira, lá de Caxambu. Um abração para Caxambu. Fui pastor 4 anos lá no Circuito da Água, hoje, Minas Gerais, né? Caxambu, que depois de Lambari é a cidade mais bonita do Brasil, a segunda cidade mais bonita do Brasil. E tem a segunda melhor água do mundo lá em Caxambu. O primeiro é em Lambari. Deus abençoe. Débora Cristina, todos que estiveram conosco aqui online. Deus abençoe muito a sua vida. Lembrando que amanhã às 10 horas da manhã, ao vivo, a transmissão do nosso momento de canção de louvor, às 19h30 novamente, e às 20 horas estaremos aqui ao vivo, transmitindo o nosso Orai sem cessar, falando sobre Jesus e a purificação do templo. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Agradeço muito a tua companhia. Às vezes, alguns nomes só aparecem depois. Então, todos e todas, mesmo os que não foram mencionados, sintam-se abraçados pelo pastor Anderson, pela igreja presbiteriana de Blumenau. Recebam a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, sobre todos aqueles que assistirão este vídeo posteriormente, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, até amanhã, às 10 horas da manhã, com louvor, às 19h30 e depois às 20 horas, com a purificação do templo.